FESP News, eu sou Luciano Nascimento e nós voltamos para o segundo e último bloco do programa do curso de Direito da FESP Faculdade, que hoje recebe o professor Walter Agra e está tratando aqui sobre Direito Processual Civil e a edição do novo Código de Processo Civil brasileiro. E nesse segundo e último bloco com o professor Walter Agra vamos tratar de duas partes interessantes do Direito Processual Civil. Primeiro, a ideia do processo de instrução e segundo, a ideia em recurso do agravo de instrumento para sabermos, portanto, quais são as modificações, as reformas, as novidades nesses dois campos ou nessas duas partes. Professor, nós conversávamos aqui em off e o senhor expressou o desejo de iniciar pela ideia do processo de instrução e depois irmos, portanto, para a ideia dos recursos e o recurso no agravo de instrumento. Comecemos, portanto, pela instrução. Professor Luciano, eu costumo começar a abordar a instrução do processo lembrando o seguinte, que direito é prazo e prova. Então, não adianta ter a pretensão de ter o direito se você também não busca provar o direito que você tem. Porque me permita começar a importância da instrução pelo fim. Quando acontece a coisa julgada, que é o instrumento jurídico que dá segurança à solução dada pelo Poder jurisdicional, evitando a rediscussão daquele fato no processo ou fora dele, né, exceto na excepcionalidade da ação decisória. Então, quando se tem essa segurança jurídica, presume deduzido ou deduzível todas as alegações que você poderia ter ou fazer em relação àquela causa de pedir e aquele pedido. Não é? Então, tomando por base isso, a gente tem que pensar que a semente inicial do processo foi a petição inicial, com aquele pedido que foi a síntese, a gênese do que a parte autora queria como solução do litígio. Então, instalado o contraditório, vem a parte demandada e apresenta a sua resposta, que também faz um pedido, por isso é feito na parte postulatória. Então, depois do saneamento, vamos para a fase seguinte, que é a fase de instrução processual. E é nessa fase que cada uma das partes deve elasticer a sua produção probatória. Por que elasticer? Porque cabe ao autor produzir todas as provas que entende necessário com a petição inicial. Cabe ao réu produzir todas as provas que tem junto com a contestação. Mas, depois que o juiz fixa os pontos controvertidos, como eu abordava ainda há pouco, quando falava do saneamento do processo, é que diz, olha, falta provar isto. Neste momento, ele pode dizer, o ônus de provar tal fato pode ser invertido. Porque o que é essa inversão? Compete a quem alega provar o que alega. Mas dependendo da natureza da demanda ou da prova, não se pode exigir uma prova diabólica. Então, em razão disso, o juiz pode inverter, dizer, olha, a parte ré deve provar tal fato, embora tenha sido alegado pelo autor. Imagina, por exemplo, imagine que a gente esteja falando de uma relação bancária. E quantos de nós temos ainda guardado o contrato de abertura das nossas contas correntes? Eu, pelo menos, não as tenho mais. Né? Então, quem compete, quem por dever deveria ter arquivado isso, ou de forma mais fácil isso? A instituição bancária. Então, esse fato, esse ônus probante, o autor diz que assinou um contrato leonino e pede para o banco juntá-lo, então é uma inversão do ônus processual. Então, quando eu falo dessa inversão, é que eu digo, a partir daí a gente precisa instruir o processo. E quem deve provar o quê? Então, aí você chegou o momento, depois que o juiz fixa os pontos controvertidos, você requerer as provas necessárias para solucionar aqueles pontos controvertidos indicados pelo juiz ou de forma consensual pelas partes. Também há essa oportunidade. Então, a partir daí você vai indicar, eu quero produzir prova testemunhal, eu quero produzir prova documental, eu quero produzir uma perícia, eu quero o depoimento pessoal. Né? E aqui em depoimento pessoal, professor, permita-me fazer um só registro. O código nisso e o legislador foi muito sábio e ele registrou o seguinte, quando se trata de depoimento pessoal. O depoimento pessoal só pode ser requerido pela parte adversa, para que o juízo não seja um divã, convertido num divã, um mero depositário dos reclamos ou das queixas ou uma oportunidade para o autor, para o réu falar. Não é isso. O depoimento pessoal tem um objetivo, e esse objetivo é buscar a confissão da parte adversa. Assim, o depoimento pessoal no processo civil só pode ser requerido pela parte adversa.
Então, é uma peculiaridade que muitas vezes passa desapercebido num primeiro momento e, sobretudo, em relação às partes. Não, eu quero falar com o juiz, eu quero depor, eu quero dizer. O momento de você falar, o momento de você dizer tudo que você quer na petição inicial. Cabe a seu advogado transmudar da linguagem coloquial para a linguagem jurídica toda aquela sua vontade de expressar os fatos que tenham, óbvio, pertinência com a demanda posta em juízo. Então, por isso falo da tamanha é a importância da instrução processual, porque se você não provar o que você alega, você simplesmente não terá, certamente, aquilo que pretende. Muito bem. E para finalizarmos, portanto, esse programa de hoje, professor, a ideia do agravo de instrumento. O que é que tem de reforma, de novidade no Instituto do Agravo de Instrumento? Olha, a primeira importância modificativa do novo CPC foi na questão do preparo. Então, muita gente perdeu o recurso, deixou de fazer o preparo. Deixou de fazer o preparo. E o que é o preparo? O preparo nada mais é do que o pagamento das custas recursais. Então, quando você entra com recurso e não faz o preparo, o recurso não era conhecido. E agora, houve, já em consequência da modificação realizada, de que mais importante não são os procedimentos, é a solução do litígio. Então, se você deixou de fazer o preparo, você vai ter a oportunidade de fazer. Óbvio que vai ser apenado em pagar mais, vai ser mais caro o seu preparo, né? Se você não fez de forma integral, você vai poder complementá-lo, né? E antes não tinha a oportunidade de complementar, nem de tampouco aqueles que não fizeram preparo, fazê-lo de uma forma majorada em seu valor. Então, isso é uma grande importância, isso é uma modificação para todos os recursos. Então, uma modificação já expressa na teoria dos recursos. E o agravo, ele teve uma modificação muito singular. Ele passou a ter a especificação dos casos, números clausos das hipóteses de cabimento do agravo. Então, por que eu digo isso? Porque um tipo de agravo que antes existia passou a não existir. Qual é esse agravo? O agravo retido, que era o agravo que se interpunha contra as decisões proferidas, por exemplo, em audiência. Era um agravo que ficava retido e quando fosse interposta a apelação, se ainda houvesse interesse, o apelante ia dizer, olha, eu quero que analise aquele agravo retido. Agora não é mais possível isso. Então não tem agravo retido. Então todas as questões que forem decididas no curso, você vai ter que fazê-lo em preliminares, na apelação e não mais no agravo. Então a grande modificação do agravo é hipóteses de cabimento exaustiva, números clausos, ou seja, com topificação, identificação exauriente das hipóteses de cabimento. Essa é uma grande modificação que merece a atenção de todos nós que lidamos com o direito. Muito bem. Agradecemos ao professor Walter Aga, com quem nós trabalhamos hoje, discussamos hoje, debatemos aqui e o entrevistamos sobre direito processual civil e a edição do novo Código de Processo Civil. Você assiste ao FESP News, programa do curso de Direito da FESP Faculdade. Eu sou Luciano Nascimento e este programa, que é dedicado ao corpo docente da FESP Faculdade e do seu curso de Direito, portanto, para traduzir aqui as iniciativas realizadas nesse curso, para traduzir o sentido jurídico lecionado nesse curso. Enfim, esta é uma produção da Coordenação de Pesquisa e Extensão do curso de Direito da FESP Faculdade e uma realização da produtora Ação Audiovisual. Eu sou Luciano, você está no FESP News e em breve voltamos com mais um programa do curso de Direito da FESP Faculdade.